Bem-vindas ao De Papo com a Leste dessa semana e temos uma convidada especial para honrar esse Outubro Rosa. É a doutora Elisa Miranda e ela vai se apresentar um pouquinho, contar um pouquinho da experiência dela, quem é ela, mas de primeira mão a gente quer agradecer sua presença aqui com a gente. Obrigada, Débora. Eu agradeço bastante o convite, me sinto bastante honrada, principalmente para falar de um assunto tão importante quanto a conscientização para o câncer de mama. A gente está nesse mês, né, de conscientização. É uma campanha mundial que tem uma relevância muito importante de lembrar as mulheres, conscientizar as mulheres a estarem fazendo os exames periódicos relacionados principalmente ao câncer de mama. A gente vai falar um pouquinho mais nas próximas perguntas, né? Sim. Eu sou Elisa, então, eu sou médica ginecologista. Me formei em 2015, fiz residência de ginecologia depois. Tenho um consultório, atendo muitas e muitas mulheres. Bom, na minha vida pessoal, eu sou mãe da Júlia, que eu acho que é meu principal trabalho, entre aspas, Uhum. né? E me dedico principalmente à saúde da mulher. Então é uma Sim, grande honra estar aqui hoje promovendo essa campanha. legal. E a Júlia tá com quanto tempo? A Júlia tem 1 aninho. Um ano, um bebezinho. E as pessoas, vocês tiveram oportunidade de mandar mensagens, perguntas, então vai ser bem dinâmico o nosso dia hoje. E a gente tá com muita pergunta. E eu achei interessante que as pessoas, quando pensou em Outubro Rosa, não relacionou só ao câncer de mama. Também Uhum. pensou em outros tipos de câncer que acometem as mulheres. E teve perguntas, por exemplo, o câncer de mama atinge os homens também? Achei muito interessante. Que as pessoas foram mais amplas, as dúvidas eram mais amplas do que Sim, a gente pensou, né? sim. É, hoje no seu consultório, tem muitos casos de câncer, como que é? Bom, a gente, como ginecologista geral, a gente acaba fazendo um rastreio geral da população. Então, a gente Uhum, atende todas as mulheres. Dentro da ginecologia existem os mastologistas, que são aqueles médicos ginecologistas especializados na mama e nas doenças da mama. Então, a gente faz toda a avaliação da mulher, encontrou alguma doença suspeita, algum nódulo suspeito, a gente acaba encaminhando para o colega especialista. uhum, A minha especialidade já é outra, eu cuido mais de mulheres com endometriose, mioma, então uhum. a gente acaba direcionando para o colega mais especificamente. Mas normalmente as pacientes fazem o tratamento completo do câncer, do nódulo e acaba voltando depois para o acompanhamento geral, anual, de rotina, Legal. né? É, então vamos começar as perguntas. Quais as opções e tipos de tratamento após a descoberta de um câncer de mama? Bom, antes de responder essa pergunta, eu acho muito importante a gente entender que a importância da mamografia, né? A gente sabe que as campanhas muito falam do autoexame da mama, da mulher estar sempre atenta aos sinais do corpo, mas muitas vezes o autoexame ele é falho, porque Uhum. acaba só detectando quando o nódulo já é grande ou a mulher não tem essa destreza, como o próprio médico às vezes no exame físico do consultório detecta. Então a Sim. mamografia é sempre o mais importante. É ela que faz o diagnóstico precoce da doença, Uhum. nas fases mais iniciais. Isso aumenta muito a chance de sucesso do tratamento. Uhum. Como que é a pergunta mesmo? Uhum. E antes, deixa Tá. eu ver uma pergunta para complementar. A partir de que idade precisa ser feita a A mamografia? mamografia é um exame, então, que a gente faz a partir dos 40 anos. Uhum. Existe uma divergência, o Ministério da Saúde até propõe fazer após os 50, mas as sociedades de mastologia, a Federação Brasileira de Ginecologia, orienta após os 40 anos. Uhum. Dos 40 aos 50 anos, existe uma incidência de câncer mais ou menos de 13% na população, então é uma grande porcentagem. Uhum. Após os 50 anos é quando a doença realmente atinge mais mulheres. Mas a partir dos 40, todo ano, as mulheres devem realizar o exame de rotina. Uhum. Sabe o que eu achei interessante? A doutora Elisa é minha médica também, minha obstetra e ginecologista. Tem uns 4 anos, pelo menos. Uhum. E ela, toda vez que eu vou fazer exame, ela pede ultrassom da mama. O Uhum. ultrassom da mama ajuda a detectar alguma irregularidade, alguma coisa assim ou não? A gente faz o ultrassom de mama para mulher com menos de 40 como uma rotina anual. Principalmente para aquelas mulheres que têm, às vezes, um nódulo para ir acompanhando.
Após os 40 anos, a mamografia é o exame indispensável. O Uhum. ultrassom não substitui esse exame. Sim, Ele complementa. Muitas vezes a mamografia não vê um nódulo muito pequenininho e aí o ultrassom às vezes vê. Então, eles são exames que se complementam. A gente sim. acaba sempre pedindo os dois. Uhum. Mas a mamografia é o essencial. Tá. E aí a pergunta era, a pessoa descobriu o câncer de mama, quais os tratamentos, os tipos de tratamento? Isso vai variar bastante de vários fatores. Grau da doença, tipo de câncer, fatores individuais dessa pessoa. Então, basicamente, o tratamento pode ser cirúrgico ou medicamentoso, com Uhum. quimioterapia. Ou às vezes a quimioterapia às vezes tem que ser feita antes da cirurgia para reduzir o tamanho do tumor. Então, isso é bem variável de acordo com o grau da doença. Sim. A partir de quantos anos, a pessoa perguntou, devem ser feitos os exames preventivos que a gente conversou, né? Sim. Tem alguma observação? O exame da mama a partir dos 40, mas existem todos os outros exames Uhum, preventivos da mulher, né? Papa Nicolau, que é um exame que todo mundo conhece, que deve ser uhum, feito a partir dos 21 anos, 20 anos, a partir que a mulher começa a ter a vida sexual, né? uhum. Já o Ministério da Saúde fala 25, mas a gente já começa quando a menina começa a ter relação, após Sim. 2 anos, a gente já começa a fazer Uhum, esse rastreamento também. uhum. Se a pessoa tem um histórico de câncer na família, ela começa antes, por De exemplo? mama, Isso. sim, começa antes. O histórico familiar é um dos fatores mais importantes para a gente estudar e ver se essa mulher tem um alto risco para ter câncer, ela ter câncer. Uhum. Então, por exemplo, se sua mãe teve câncer aos 40 anos, o seu rastreamento começa aos 35, 5 anos antes da idade que a Sim. sua mãe teve o diagnóstico. Uhum. Legal. O que pode prevenir o câncer do colo do útero? Do colo do útero? A pessoa foi a pessoa abrangente aqui. Assim, o câncer de colo de útero, a grande maioria deles, mais de 95%, se relacionam ao vírus do HPV. Então, ele não tem tantos fatores genéticos e nem pessoais, mais relacionados à exposição ao vírus. Então, seria o uso de preservativos, mas, num geral, a gente sabe o que aumenta a incidência de cânceres num geral, Sim. que seria hábitos de vida. Isso é muito importante a gente frisar aqui. Existem os fatores de risco que a gente não consegue evitar, que seria a sua genética, a sua predisposição, o envelhecimento, mas os evitáveis, que seria a obesidade, a alimentação rica em gordura, tabagismo, uso de álcool, sedentarismo. Então, tudo Uhum. isso são fatores que a gente pode fazer de modo a evitar para prevenir o surgimento de cânceres, tanto de Uhum. colo de útero quanto de mama. E é engraçado que é uma coisa que é para tudo, tanto para o Tudo. câncer, para a saúde em geral e é Isso. para uma vida mais longa, que é a alimentação, exercícios e acho que a questão psicológica também, né? Eu vi não sei se é verdade, um estudo que falava que os avós que ajudam a criar os netos evitam muitas doenças, porque eles são mais felizes. Sim, com certeza. Libera neurotransmissor e coisas de alegria, né? E Uhum. acaba realmente diminuindo o estresse, né? Sim, minha mãe não pode nem saber dessa notícia, senão vai pegar o neto para ela. É, quanto às mulheres em geral, elas conhecem o próprio corpo? Você percebe que as mulheres não se conhecem? Por exemplo, tem um autoexame, as mulheres não fazem, as mulheres não se tocam. Como Uhum. que você percebe isso? Assim, na minha prática do consultório, eu sempre pergunto para a paciente: você sabe o que é o exame? Você sabe para que serve? Por exemplo, o Papa Nicolau, você sabe o que é, para que serve? Você sabe o que é o colo do útero? Então, eu tento Uhum, explicar também. E eu acho que uma coisa que é muito legal hoje em dia da tecnologia é que as pessoas têm muito acesso à informação. sim. Então é fácil você ter uma dúvida, você vai ali no Google, já dá uma pesquisada. Uhum, Então a informação facilitada, isso gera mais conhecimento para as pessoas em respeito à sua própria saúde, ao próprio uhum, corpo. É claro que é muito importante não usar o Google para doutor Google, né? uhum, Sempre ir ao médico, né? Tirar as dúvidas, ter alguém que te acompanhe, um ginecologista que você confie. sim. Mas, no geral, as mulheres
eu tenho percebido que elas conhecem cada vez mais do corpo. E é muito importante a gente ter essa visão sobre o nosso corpo, entender os sinais, né? Estar atenta aos nossos sinais, conhecer o nosso corpo, como ele funciona. E acho que isso é uma coisa que está cada dia melhor. Eu lembrei que a pessoa às vezes faz o exame e vai no Google pesquisar o resultado. Eu já fiz isso. Sim, todo E mundo, aí, né? todo mundo. Aí eu abri o Google e era um exame que você que tinha pedido, era um exame para saber da hepatite. Sim. Aí deu hepatite reagente no meu exame. Uhum. Aí eu abri o Google, hepatite reagente. Aí tava lá que eu ia não sei o quê, várias coisas ruins. E eu deitei e fiquei, mano, como eu peguei hepatite? Eu tomo tanto cuidado, porque eu mexo com agulha e tal. Eu tomo cuidado. A manicure que eu vou, ela esteriliza o alicate. Como eu peguei hepatite? Aí me veio assim, ó. Ai, a vacina, pode ser a vacina. Eu usei o Google errado, como um doutor Google, e quase tive um treco. Eu não sei como eu não liguei pedindo ajuda. Mas é uma coisa que acontece bastante. A pessoa chega já desesperada no consultório e no fim não é era nada tão... disso. Exato. E quem tem silicone, faz mamografia normal? Faz e deve fazer. A mamografia ela é segura, ela não vai causar nenhum problema na prótese e durante o procedimento da mamografia a técnica consegue fazer uma manobra para deslocar um pouquinho a prótese para conseguir realmente pegar o tecido mamário para analisar isso de uma forma eficaz. Sim. Quais os tipos de câncer altamente tratáveis e quais os motivos pelos quais se chegam ao óbito? Essa daqui foi bem... Então, é o que eu falei há pouco atrás. A importância da mamografia, dela ser realizada anualmente, é para fazer um diagnóstico precoce, ou seja, uma lesão pequena, uma lesão em estágio inicial. Então, às vezes a mulher fica 2, 3 anos sem fazer, quando faz, a lesão já pode estar mais avançada. Sim. Então, o grau de é muito tratável, é pouco tratável, vai depender em que estágio você pegou a doença. Então, por isso que a mamografia anualmente é a melhor forma da gente conseguir um tratamento mais eficaz. E é uma doença, né? Mesmo que às vezes está avançada, a pessoa tem sucesso no tratamento. Também. Às vezes está no começo e quando vai começar a tratar, enfim, acontece... Pode ser uma doença mais agressiva também, né? É bem relativo. Bastante. Tem alguma idade que geralmente o câncer começa a surgir? Acho que você já respondeu, né? A partir dos 50 anos é quando tem a maior incidência. Mas a partir dos 40, 13% da população já pode vir a apresentar. Tá. Então, antes disso é um pouco mais raro. Antes dos 40, normalmente os cânceres, quando acontecem, eles são mais de fator genético mesmo. E não devido ao envelhecimento ou, enfim, aos outros fatores, né? Sim. Muitas pessoas perguntaram qual é a idade mais comum, né? A prevenção, a rotina precisa ser feita de quanto tempo, que a doutora já falou anualmente. Isso, todos os anos. Qual frequência devemos fazer o preventivo? 30 a mais. O preventivo de Papa Nicolau é todo ano, desde que, como eu já disse, quando inicia a vida sexual, e a mamografia a partir dos 40. Sim. A não ser em caso de história familiar, como eu já falei. Depois que tirou uma mama por causa de câncer, pode pôr prótese depois? Sim, existem as cirurgias, essa é uma área dentro da mastologia que chama oncoplástica. Então, eles conseguem, muitas vezes a mastectomia, que é a retirada da mama, é a cirurgia indicada. Não é para todo câncer que se indica a mastectomia. A grande maioria consegue fazer uma cirurgia mais conservadora, retirar só um pedaço da mama, enfim. Quando tira a mama inteira, muitas vezes perde muita pele, mas eles conseguem, depois de um tempo, fazendo tratamentos para expandir essa pele, colocar prótese para ter um resultado estético melhor. Legal. O câncer de mama, ele tem sintomas normalmente, além do nódulo? Bom, os sinais que a mulher sempre deve estar atenta ao seu corpo seria nódulo, alteração de textura da pele ou de coloração da pele, aumento de uma mama em relação à outra, dores na mama, sintomas que sugerem que algo não está no normal, né? Mas muitas vezes o câncer também pode não dar sintoma nenhum. Sim. A grande maioria das vezes ele não dá sintoma. Então, por isso também a importância da mamografia. É verdade. Eu tenho uma outra aqui. Sim. Os mais velhos acreditam muito que a tecnologia trouxe câncer, né? Não sei
como é lá na sua casa, mas lá em casa, meu pai, para usar micro-ondas, ele Uhum. demorou para usar micro-ondas, porque se usasse micro-ondas, ele estava condenado ao câncer. Tem alguma relação dessas tecnologias com câncer? Tem algum estudo que você... Não tem essa relação. Eu acho que é uma coisa que evoluiu com o tempo, não é só a culpa da tecnologia ou não. Com o tempo, a gente passou a ter mais exposição a poluentes no ambiente, a ter uma vida mais sedentária. Antigamente, nossos avós trabalhavam na roça, né? Uhum, A gente passou a comer mais fast food. Eu acho que nesse sentido de a tecnologia, mas não o passar do tempo, antigamente eu acho que os hábitos eram um pouco melhores do que hoje em dia. sim. Nesse sentido, eu acredito que sim. Uhum. Mas micro-ondas, pobre no micro-ondas, não? Não, coitado, Não, né? acho que não. E alguém perguntou assim pra mim, eu tava... Ah, a gente divulgou bastante, né? E alguém fez uma pergunta pessoalmente, falou assim, aquela mamografia que aperta o seio, tem risco? Existe mais de um tipo de mamografia? Não, o aparelho é o mesmo, é a Uhum, mesma técnica, o que muda é a tecnologia do aparelho. Às vezes tem uma máquina mais antiga ou uma mamografia digital, mas todas é o mesmo mecanismo. uhum, Realmente o exame pode ser um pouco desconfortável, mas não é para ter dor, né? sim. Ele aperta mesmo a mama. A chance de machucar a sua mama é praticamente zero, porque não é Uhum, uma coisa muito agressiva, né? sim. Isso. Ah, e tem mais uma questão que a gente não comentou, mas que eu acho que seria legal falar como curiosidade, seria que o Uhum. câncer de mama também existe em homens, né? Ah, é verdade. É uma incidência muito baixinha, 1 a 2%, mas existe. Então, é importante também o homem estar também atento. Não existe mamografia de rotina para o homem, mas é para um homem que tem história familiar, esse homem sim deve sempre se preocupar mais Uhum. com a questão da mama. E o homem deve fazer o autoexame também? Ou não? Não tem essa indicação e nem esse protocolo. Uhum. Para o homem ter câncer de mama, normalmente se relaciona mais à história familiar. Aí esse homem sim vai passar de rotina ali no médico e no mastologista para fazer seu acompanhamento. Sim. É, deixa eu lembrar. Tava na ponta da língua. Tem essa questão do homem. Lembrei. A pessoa teve câncer de mama. Ela pode ser mãe depois do tratamento, com quimioterapia, com rádio, com tudo? Ela pode ser mãe normalmente? Pode, normal, não tem problema. A única questão assim é a quimioterapia, por exemplo, a mulher teve câncer de mama hoje, precisou fazer quimioterapia. A gente sabe que ela pode é, causar um problema de reserva de óvulos, né? Uhum, Atrapalhar ali a sua reserva ovariana. Então, muitas vezes, uma mulher que ainda não tem filhos e é jovem, vai precisar se expor a um tratamento de químio, indica-se o congelamento de óvulos, uhum, dependendo do caso, de caso a caso, a gente avalia isso. uhum. Eu já peguei um caso uma vez, na época que eu estava na residência, de uma gestante que descobriu câncer de mama na gravidez. Sim. Aí foi um caso bem complexo, vai depender muito do tipo de câncer, como eu já disse, mas no geral tenta-se fazer uma quimio mais leve para Uhum, conseguir levar a gestação até o bebê ter condições de nascer, ele nascer e a mulher poder fazer o seu tratamento após. uhum. E esse congelamento de óvulos, no caso do câncer, o SUS, os convênios, eles cobrem ou a pessoa tem que correr atrás por conta? Infelizmente, não. Normalmente são tratamentos particulares. Uhum, O único lugar que, assim, faz via SUS seria no Hospital das Clínicas, uhum, que tem lá uma área destinada a isso. sim. Na Fundação ABC também tem o Ideia Fértil, que eles fazem. Eles têm uma parceria, né, com a faculdade, então tem planos um pouco mais em conta, Uhum, mas, no geral, esses tratamentos são particulares, são bem custosos, mas, né, às vezes precisa tentar dar um jeito para sim. pensando num futuro, né, Uhum, reprodutivo dessa mulher. sim. É. Tem algum comentário, alguma dica, alguma coisa mais, alguma história que você queira compartilhar com a gente? Eu acho que a campanha visa a conscientização, cada um se conscientizar, mas também visa você tentar
a gente tentar, como mulher, sempre uma puxar a outra e ajudar a Uhum. outra, então ter toda essa corrente aí do bem e de conscientização. Então, às vezes, uma tia que você conhece que não gosta de ir no médico, puxar ela, levar no médico, uma avó, a sua mãe. Então, cuidar das pessoas que você ama, né? Uhum. Então, não é só cuidar de você, mas também de todas as pessoas que estão à sua volta. Então, acho que a campanha visa o câncer de mama, mas a saúde da mulher no geral, né? Sim. Então é isso. Muito obrigada. Obrigada, Então, gente. essa é a doutora Elisa Miranda. Eu vou deixar o contato dela para vocês. Se tiverem dúvidas, não tá com os exames em dia, marca uma consulta. O consultório dela fica aqui pertinho do estúdio, em Diadema. Você atende em outro lugar também? Não, só tem daqui. Então, aqui em Diadema, ela, que nem eu comentei, ela é minha ginecologista e minha obstetra também, eu super Uhum. recomendo. E obrigada pela participação de vocês, enviando perguntas. Então, reforçando, tratamento, saúde, tanto física, se exercitar, alimentação, né? E os exames de rotina precisam estar em dia anualmente, né? Anualmente. Anualmente. No podcast anterior, a gente teve o relato da Raquel, que um ano que ela pulou o exame, descobriu o câncer e ele já estava mais avançado. Então, olha, hoje veio com tudo para reforçar. Então, a doutora Elisa é uma mulher inspiradora, tem a família dela, tem a filha dela, e mesmo assim ela dedica tempo para cuidar de outras mulheres. E foi muito bom esse tempo com ela, foi um prazer. Se você gostou desse vídeo, já compartilha, desse podcast, já compartilha. Divulga para sua amiga, divulga para sua família, para que todas tenham conhecimento. O conhecimento é fundamental para salvar vidas, tanto na questão de câncer, quanto em qualquer outra questão. Muito obrigada pela participação e até a próxima.